Coisas bizarras que eu encontrei na internet japonesa, volume 1. No canal Chexil. Primeira vez que a gente vai ver. Patrocinado pelo nosso queridíssimo ou não tão queridíssimo assim Dilsley. Eu vou decidir isso depois do vídeo, se você é queridíssimo ou não. Ai, já tô com medo. Não, às vezes nem é tão amedrontador, às vezes é Eu só... acho que é só lenda. Místico e espiritual. Muitos Ai, relatam que esse voz país tem uma sedutora. aura pesada e é rodeado de coisas estranhas. E isso a gente pode encontrar desde as tradições, história e cultura do país. Desde a conexão deles com as florestas e montanhas, o shintoísmo e até mesmo em festivais tradicionais. Tudo isso criado em um arquipélago isolado do mundo exterior por vários e vários séculos. Mas sendo breve, esse vídeo vai ser um compilado de Lost Medias, histórias e coisas bizarras que eu pude encontrar na internet japonesa. E eu quero deixar bem claro desde já que esse vídeo pode não ser pra qualquer um. Caso você seja sensível a algum tópico, sugiro que não veja. Ou pelo menos eu não vou veja ver, com calma. Diz, eu sou Ademais, sensível. eu vou tentar deixá-lo o mais family friendly possível, até pro YouTube não derrubar ele como fez com o meu iceberg de mídias japonesas. Mas assiste aí que tem muitos casos interessantes. E eu sei que vocês vão gostar, principalmente pra quem é amante de terror, suspense, mistérios. Não sou. Mídia. Mas bom, antes de começar Odeio o vídeo, terror. eu tava vendo as analytics do YouTube e percebi que uma grande porcentagem de vocês que me assistem não são inscritos no canal. Então, se você gostar do meu conteúdo, se inscreve e deixa um like pra ajudar no algoritmo. Bom, chega de enrolação e bora pro vídeo. Tá. White Rose GIF. Desgraça é isso. Casa Branca versão GIF? Você já viu É esse um GIF de uma Casa Branca? Não. Não. E nem quero, obrigado. Já tá bom, chega. Valeu, obrigado. Ele ficou muito famoso na internet por um tempo, desde memes ou até mesmo em contextos de terror. Ele sempre estava presente. Quem já está na internet há um tempo está acostumado a ver coisas de terror, sejam para assustar ou até mesmo para serem cômicas. Sim. A maioria delas são feitas por pessoas com esse único intuito. E o seu background normalmente é uma pessoa tentando assustar ou tirar risada das outras. Mas, nesse caso, o White House GIF escondia de fato um background muito mais do que perturbador. Se você olhá-lo com calma, vai perceber o quão estranho é. O rosto da mulher se mexendo de forma distorcida Parece e não IA. humana. Seus olhos completamente escuros, sua boca e lábios com um estranho sorriso, sendo descrito por muitas pessoas como um demônio que elas viram quando tiveram paralisia do sono, ou até mesmo pesadelos. O GIF se popularizou Nunca tive paralisia do sono, vídeo graças a de Deus. 2008 chamado Why You Never Became a Dancer, ou em português, Por que Você Nunca Virou uma Dançarina. O áudio foi distorcido para não dar copyright. Aí fica pior ainda. Se tiver susto, diz eu. A Flávia tá grávida. É perigoso. É perigoso. Ele contém esse GIF em loop por 5 minutos e alguns áudios estourados de alguém gritando. Devido à popularização do mesmo, muitos users da internet, principalmente de chans, foram atrás desse intrigante GIF e queriam saber mais sobre o seu respeito. E pra eu ler essa, Gustavo do céu, não faço ideia. O Diesel patrocinou. Eu tô pensando em banir. Tô pensando em banir ele da live. Histórias de terror japonesas. 1995, chamado Why I Never Became a Dancer. Essa é uma peça que mostra o lugar em que ela cresceu e sua história de vida, que abandonou a escola aos 13 anos e começou a se relacionar com homens de idade superior à dela. Quando ela finalmente teve a oportunidade de se tornar uma dançarina e sair por cima, durante a sua apresentação, esses mesmos homens apareceram dentre a plateia e começaram a fazer sons estranhos, perturbando-a e arruinando a sua única chance, terminando a peça com ela dançando e falando o nome dos indivíduos. Já sobre a White House, essa é uma banda inglesa que tocava noise, então eles fizeram uma resposta ao curta de Tracy chamado Why You Never Became a Dancer, acusando-a de mentir sobre todo o caso para ganho pessoal e mídia. Apesar dessa música ter sido apagada, ela pode ser encontrada no YouTube por esse user anônimo, que postou a música juntamente do GIF, que estamos procurando. Apesar 14 anos atrás. Se conectarem, esse GIF bizarro não se encaixa em nada. Ele simplesmente está lá sem nenhum sentido. O rosto não é de Tracy, nem de nenhum membro da banda, o que o deixa cada vez mais intrigante e estranho. Conforme o tempo foi passando, as pessoas descobriram que esse era um deepfake de um programa de 2008 bem primitivo. Por isso o desconforto que nos dá. Agora o que restava era descobrir a verdadeira identidade da pessoa no GIF. Se olharmos bem os lábios, o nariz e até mesmo o olho, eles trazem uma grande semelhança a pessoas do Extremo Oriente. Por mais que distorcida, já nos dá uma boa ideia. Porém, isso poderia ser qualquer pessoa ou fotografia, e até mesmo feita por um humano ou uma inteligência artificial, deixando isso totalmente nebuloso. E então, por mais de uma década,
continuaram procurando, mas nada foi achado. Poderia ser curioso qualquer vocês, pessoa hein? do mundo. Pra quê? Eles Por que tinham que não vai apenas buscar a cura do rosto torcido câncer? e bilhões de pessoas para analisar, ainda mais em uma época em que a tecnologia não era tão boa quanto hoje. Essa pausa dramática, irmão. Não tô gostando disso. Tô cagão, cara. Não gosto de coisa de Porém, terror. os users fizeram uma grande descoberta. Viram que uma empresa japonesa chamada Mushroom Portrait Limited, em 2007, começou a fazer vários GIFs nesse estilo, na mesma época em que esse GIF foi postado pela primeira vez, fazendo com que a busca se concentrasse em apenas um lugar e diminuísse medo. drasticamente a população de estudo, o Japão. Isso que eu tô com medo, Gustavo. É isso que eu tô com medo, Durante velho. essa busca, um user do Reddit diz que caiu sem querer nesse site japonês, que mostra a origem desse GIF, de uma garota chamada Reiko Takemura. E de fato, a semelhança entre as duas é drástica, quase impossível de contradizer. E então, procurando sobre ela, descobriram algo terrível, que ninguém esperava. Meu Deus, lá vem. Pra quê, meu Deus? Meu Deus do Na céu. fria manhã de Tipo 17 assim, pra que ser tão imersivo? Pra quê? Porque a Por proposta, que não conta normal? é a Pra proposta que do, ser do tão vídeo. imersivo desse jeito, cara? de Ai, janeiro de Jesus 1975, nascia Kiyoshi Okubo, em Takasaki, Gunma, no Japão. Um garoto de origem humilde, ele era conturbado, sofreu bullying quando criança, principalmente pelo fato de ser 25% russo e 75% japonês. E pra quem não Nossa! sabe, pessoas que têm sangue de estrangeiros no Japão Porcentagem. sofrem bastante, principalmente naquela época. Fato. Devido a todos esses problemas, ele cresceu conturbado, e em 12 de julho de 1955, ele estuprou uma mulher. 5 meses depois, em 26 de dezembro, ele tentou novamente, mas falhou, quando finalmente foi preso. Após sair da cadeia em Maldito. 1959, casou-se com uma mulher. Nossa, Ele ainda teve saiu um da filho cadeia? E uma filha. Parecia agora que ele iria seguir a vida normalmente. Porém, ele Mas- continuou com as suas agressões a outras mulheres, levando-o novamente para a cadeia em 1966 e sendo liberado 5 anos depois. Ainda em foi liberado? 1971. E esse foi um grande erro. Mal sabia a polícia o que esse homem viria a fazer dias depois de ser liberto. No início Nossa, da que primavera, bonito. um dia Nossa. gelado, mas belo, Bonito ensolarado, mesmo. com as cerejeiras dando flores. Nem parece que eu tô no dia vendo um vídeo de 31 terror. de março, Kiyoshi Okubo, após 20 dias que conquistou sua liberdade pela segunda vez, continua a cometer seus crimes, mas agora de forma mais intensa do que nunca. Em apenas 10 dias, ele matou e estuprou 8 mulheres Meu até Deus. ser detido 8? e morto em janeiro de 1976. Dentre essas mulheres estavam Miyako Caraca, Tsuda, 17 tudo- anos. Miko Novinha. Maioria Furukawa, adolescente. 17 anos. Chieko Ida, 19 anos. Seiko Kawabata, 17 anos. Akemi Sato, 16 anos. Kazuyo Kawaho, 18 anos. Naoko Takahonashi, 21 anos. Isso aí é real, né? Tipo, isso aqui é real, né? Acho que sim. Que não é história, tipo, pra... Sim, né? mas eu acho que ele vai chegar, tipo, que a foto daquela mulher lá era uma das Não, provável, mas... meninas. Finalmente, Reiko Takamura, 21 anos. Essa mulher foi uma das 21. vítimas desse homem. A sua imagem foi colocada em um jornal sobre o serial killer. Esse jornal estava envolvido em vários problemas, inclusive Mano, quem com é um Club idiota Penguin. que pega a foto de uma vítima e faz a porra de um GIF? Pra quê? Vida, tem coisa tanto pior na internet, Se assim, é que tipo... vocês me entendem. E se olharmos povo bem faz, as fotos, podemos o povo não perceber liga. que a de Reiko é muito bizarra. É a única não natural, com um sorriso estranho e desconfortável. Então, procurando um pouco, eu vi uma teoria de que esse rosto não era de fato de Reiko, mas sim Não? um rosto fabricado para a representação. Já que por lei de privacidade no Japão, caso a família não queira que divulgue o rosto de um familiar morto, ele será resguardado. E quem divulgá-lo poderá ser processado. E isso foi praticamente confirmado. O show e a revista usaram essa imagem bizarra editada, já que em um programa de TV antigo dos anos 70 no Japão, podemos encontrar o verdadeiro rosto de Reiko, sendo muito mais humano e amigável. Toda essa situação me fez pensar o quão triste e obscuras podem ser as coisas na internet. Tipo, como um GIF usado para assustar os outros teria um background tão bizarro e pesado. E dito isso, quem criou isso e principalmente por quê? Simplesmente por que usar o rosto dessa mulher em um vídeo que nada tem a ver com a situação? Seria maldade? Desinformação sobre a real imagem? Eu acho que a gente nunca vai saber. Afinal, o criador do GIF continua anônimo. Então a única coisa que eu posso fazer aqui é prestar minhas condolências à família da vítima. Caraca. Eu recebi uma carta estranha. Ave Maria. Certo dia no Japão, Eita, tá baixando. Nossa senhora. Calma aí. Ah. fez um post curioso.
Certo dia no Japão, um user do Doishan fez um post curioso. Quando eu cheguei de uma viagem de negócios, eu recebi 5 cartas na minha casa. Elas não tinham estampa e muito menos o endereço Bem ou filme quem de mandou. terror, né? Provavelmente foi Receber colocado carta, diretamente. O user começou mostrando uma foto das 5 cartas. A primeira delas dizia: Asamu Sakuto-sama. Olá, já faz um bom tempo. Você por acaso lembra de mim? Eu lembro da primeira vez que eu te encontrei a cada dia. Eu acredito que isso foi o destino. Eu sei o que você deve estar pensando. A carta realmente não tem nenhum sentido, e nenhuma delas vai ter. No final vai ser explicado por quê. Bom, a segunda carta diz: Meus olhos ficaram vermelhos e branco puro. Eu pude ver dentro de você. Ah, desculpa pela escrita estranha. Eu não consigo mexer minha mão direito. Você deve ter momentos assim, certo? Meus amigos de estimação provavelmente são iguais. A mulher continua dizendo que acabou de sair do hospital no momento que escreveu as cartas. E então ela termina a carta dizendo: Eu continuo escutando uma música. Nos meus olhos, minhas orelhas, meu coração, meu cérebro, o ar, tudo em volta. Eu vou escrever de novo logo mais. Wai Hera. E então o user mostrou esse desenho que veio com a carta, dessa mulher de olhos e lábios vermelhos com um sorriso perturbador e uma borboleta da mesma cor pousada em sua testa. Logo o dono do post posta uma segunda foto que veio na segunda carta. Nela tinha uma mulher com 4 pernas, 4 braços e 4 olhos. E pra quem não sabe o que o número 4 significa no Japão, ele é associado ao azar, por ter a mesma pronúncia que a palavra morte. Além disso, a imagem continha muito sangue saindo de vários orifícios do corpo dela. Muitas pessoas debateram sobre o que tudo aquilo significava e chegaram ao consenso de que a mulher que escreveu as cartas tinha algum problema mental, o que foi basicamente confirmado ao decorrer das próximas cartas. E um dos maiores mistérios das cartas era: quem era Asamu Sakuto? O autor da thread não se chamava assim e não conhecia ninguém com esse nome. Ela demonstrava um afeto por essa pessoa ou ser. Então, o que será isso? Na próxima carta ela diz: Asamu Sakuto-sama, nos encontramos de novo, né? Como você está hoje? Eu estou bastante aborrecida. Por quê? Aquela pessoa está entrando no meu caminho. Dormindo ou acordada, ela sempre está me observando. E logo ela diz: Esses dias eu estou rodeada de lixo. Nos próximos anos, você estará também. Eu estou farta de estar dentro disso assim. Eu vou comer todo o lixo. Por acaso a minha voz chegou em você? De novo ela desaparece e se queima. Mas ainda posso escutá-la. A minha voz chegou em você? A minha voz chegou em você? Fique feliz, Hera. As cartas, como eu disse, ficam cada vez mais estranhas e mais evidentes de que a pessoa que as enviou tem algum tipo de problema. Bom, vamos continuar com elas. Na terceira ela diz: Para Asami Sakuto-sama, eu percebi isso desde o início. Quando eu fui punido, eu fiquei branca, vazia, sem mais nada. Aquilo ainda está ali, eu não sei de mais nada. Há quanto tempo aquela boneca está ali? Agora ela está bem atrás de mim. E é assim que as pessoas nascem, eu percebi isso. Ah, mas é verdade que tem pessoas mortas também. Eu não sabia, mas a pessoa de tinta me disse isso. É, tinta. Então eu comi isso. Que sujo. Muitas pessoas começaram a teorizar que Hera, a autora das cartas, tinha uma relação talvez até amorosa ou íntima com Asami Sakuto, que poderia ser outro paciente do hospital ou alguma outra pessoa de fora. Então ela escreve a quarta carta: Asami Sakuto-sama. Ei, você está bem? Eu estou. Ontem eu fiz um novo amigo. Você não deve conhecê-lo. Quero dizer, você nunca os conheceu antes, então... Sendo honesta por um momento, tem outra pessoa que eu desejo estar longe dela já faz um tempo. Porém não é o meu marido. Eu vou afogar. Hoje novamente não fui capaz de me tornar um pássaro. Eu me sinto letárgica. Os deuses vão ficar tão bravos se você desaparecer. Se você voltar, eles vão ficar felizes. Isso é um grande problema. Talvez a fumaça esteja visível. Coma bastante e fique saudável. Da próxima vez, será o fim. Hera. O user então começou a procurar por respostas com seus vizinhos, já que ele havia chegado na cidade há apenas 4 meses e não conhecia ninguém lá. Logo temos a última carta: Asami Sakuto-sama. Esse dezembro foi lindo, não foi? Nos falamos pouco, mas mesmo assim eu me senti. Isso cheira suspeito. Você escutou? O clima está bom hoje, mas logo será engolido pela escuridão. Isso não é bom. Não parece que eles vão nos perdoar. Mas por algum motivo, alguns estão felizes com isso. Você gosta de sexo? Está tão escuro que eu não vejo nada. O gato está chorando. Nessa realidade injusta, eu apenas me reuni com aquela mulher triste e falei tudo pra ela. Estranho, né? Isso já foi decidido pelo destino. Então, tudo que eu posso fazer é fazer. Belo, Hera. E o dono do post, finalmente, depois de procurar muito, conseguiu algumas pistas. Acontece que meses antes, o homem que morava no apartamento que ele estava hoje também recebeu essas cartas estranhas. E como resultado, se mudou de lá. Mas são cartas inofensivas, certo? O que de tão ruim fez o homem se mudar? Então, procurando por mais informações, ele descobriu que um dos moradores desse apartamento foi perseguido por alguém durante 4 anos. Todo dia ele recebia cartas estranhas. Durou por 1 mês. Essa mulher estranha de vestido branco, sujo e cabelo na cara sempre andava na frente de seu apartamento, encarando pela janela e tocando sua campainha. Depois de saber isso, a mãe da mulher apareceu para o user e pediu desculpas por tudo, dizendo que a sua filha tinha sido internada e que ela tinha problemas severos.
Vai E pra agora as próxima? coisas começaram a ficar mais claras. Ou não? Então muitas pessoas do Doishan foram atrás de descobrir Não se essa foi Não. história era real ou não, e mais detalhes sobre ela. E viram que essa tal de Hera, a suposta Stalker, realmente era uma pessoa problemática. Mas com a viralização disso, os users viram que Hera estava indo para a casa do dono do post. Então às 9h40 da noite, 3 horas depois de ele ter postado a thread, o user disse que alguém estava na sua porta, que apesar de trancada, ele ouviu uma pessoa gemendo de forma estranha e arranhando a porta. Então ele Gente, chamou a eu polícia, pego mas quando chegaram, taco de ela já tinha beisebol, eu ido dou na embora. cabeça Então ele foi dessa na mulher. polícia depor e falou com a Ai, mãe mas da ela tem menina de problema, novo, que se problema desculpou dela. profundamente. Porém, quando voltou, ele se depara com uma nova carta que dizia uma simples frase: "Eu vou voltar". Então o user ficou desesperado e voltou para a polícia mesmo sendo meia-noite. No próximo dia, às 10 da noite, ele volta para o Chan, com novas atualizações do que ocorreram naquele dia. Pelo que ele descobriu, Hera era seu nome online, e a Sami Sakuto era o nome de um homem que ela encontrou em um app de namoro. Na época ela era estudante do ensino médio. Ela com o tempo foi enlouquecendo e teve problemas com a escola e teve de ser internada várias vezes. Então Hera começou a stalkear a Sami, e isso durou por longos 4 anos. Logo a polícia a encontrou na rua e questionou ela sobre tudo isso, ódio. mas não serviu de nada, já que tudo que ela dizia não fazia o menor sentido. Era uma mente confusa, tão incoerente quanto suas cartas anteriores e suas ações estranhas. Então o user com medo simplesmente se moveu de casa, e a mãe da menina, como pedido de desculpas, pagou o preço de sua mudança. E assim a história termina com o último post do dono da thread. Porém, a gente tem algumas controvérsias para essa história. A primeira é de que nunca conseguiram realmente achar a identidade da garota. E a segunda foi que um usuário do Chan juntou a primeira e a última palavra, respectivamente, de cada carta. E juntando tudo dava: "Isso é falso". E isso gerou muitas dúvidas, então no final a gente não sabe se isso tudo foi feito pelo autor ou se realmente aconteceu. E isso foi só uma coincidência. Muitas pessoas disseram que as cartas e imagens eram estranhas demais Ah, e muito boa essa provavelmente história. vieram não, A essa primeira tá de me deu boa. medo. e que eram sim respectivamente reais. Já outras pessoas mais céticas acreditavam é que era tudo stalker? simplesmente falso e era pra gerar mídia. No final, Caso acho que a de gente stalker nunca vai tem um saber monte. de fato qual é a resposta pra isso. Essa é bem tranquila. A boneca no canto. Ai, aqui- Começa com boneca e canto já. Nossa, que bom que o nosso filho é menino. Não vai ter boneca. Sim, Certo meninos dia, não em brincam de 2015, boneca. Se uma quiser, não pessoa vai ter anônima também. postou no Twitter algumas fotos bizarras e sem sentido, do que parece ser a figura de uma criança, com o texto dizendo: "Eu vi essa figura na agência imobiliária. É no mínimo assustador." E olhando bem pra foto, percebemos que claramente aquilo não é uma criança, mas sim uma boneca sem rosto. Mas qual seria a explicação pra isso? E por que alguém faria algo do tipo? Antes disso, devemos questionar outras coisas. Por que a boneca está em posição de choro? E por que ela está usando roupas reais e não de boneca? Minha E o besta pior Bega de tem tudo, uma quando ela boneca voltou ao local, reborn. a Que boneca ainda coisa estava lá, horrenda. mas em uma Horrenda. posição Coisa diferente. feia. Então os usuários do Twitter, com medo, procuraram o local pra saber se era verdade. E indo mais a fundo, sim, era tudo real. O pior de tudo, aquela boneca estava lá há cerca de 15 a 16 anos. E os funcionários tratavam ela como uma criança real, mudando suas roupas de acordo com o período do ano. Essa boneca Oxi. veio junto de outro boneco diretamente dos Estados Unidos, já sem roupa. Porém, ele deteriorou com o tempo e eles tiveram Falando que, nisso, entre assunto aspas, nada a ver, mas você viu que a boneca Annabelle tava aqui passeando, né? Ela tendo uma excursão. E aí tinha várias coisas de filmes e tava a Annabelle. E aí pegou fogo onde ela tava? Coisas de entidade. realmente, hein? E aí queimou o carro do Batman, eu acho, e a máquina de mistério. sacrificá-lo. Tome cuidado, Eu não hein, sei gente. bem o que os funcionários Vocês querem verem uma dizer Annabelle com na isso, rua aí. mas Ela tá é bem solta estranho. agora. E o problema de tudo Felipe isso é Neto que tirou foto com quem ela. em plena consciência faria algo do tipo? Quem cuidaria 16 anos de uma boneca como se fosse uma pessoa real? E pior, deixaria ela dessa forma em sua loja por todo esse tempo? E Ué, quem usa tem o maluco termo pra tudo. sacrificar Tem pra gente que dizer se coleciona descartou de boneca. um boneco? Sinceramente, tudo isso é estranho demais pra dizer que é só uma brincadeira dos funcionários. Até porque o Japão é um país muito espiritual. Essas bonecas podem muito bem serem partes de um ritual ou de alguma esquizofrenia do dono. E outro questionamento é, quem que fabricou essas duas bonecas sem rosto? Por que ele fez isso? E quem são os compradores dessas bonecas Júlio me sem deu rosto? um urso, Se eu vocês tenho forem medo do pegando os urso. detalhes da história, De vão noite ver que as parece que ele coisas tá me não olhando. fazem muito sentido e tudo fica extremamente bizarro e estranho. Mas enfim, quem sou eu pra fazer suposições? As únicas coisas que a gente tem como fato são que essa boneca está ali há muito tempo e que o outro foi sacrificado. A gente não sabe mais nada sobre eles, além de que o dono e os funcionários do local se recusam completamente a falar nesse assunto. Acabou?
Achei que ia ser pior. Eu também. Vídeo amaldiçoado do 2chan. O que é 2chan? É WhatsApp? É o Twitter deles, não é não? Ou eu tô Certo maluco? dia no 2chan, uma thread foi aberta de um usuário Será procurando que é tipo uma lost Reddit? media que ele viu no passado. Cerca de 10 anos atrás, no 2chan, uma pessoa postou um link fake para um site adulto, que na verdade era um vídeo perturbador. Era um vídeo amaldiçoado, tudo cortado e repetido. Ah, eu tenho Nada medo fazia desses sentido. A link qualidade para era vídeo terrível. adulto. Eu me lembro vagamente dele. Tinha uma mulher na tela. A cara dela estava deformada. Logo cortou para o santuário. E depois uma mulher despida apareceu no quarto com uma caixa de papelão. E tinha alguém perto dela com uma faca. De repente cortou para a cena de uma menina tentando sair da caixa, mas sem sucesso. Após isso, a mulher do rosto deformado apareceu de novo. Era assustador. Por mais que a descrição não esteja perfeita, o vídeo seguia essa linha. Eu queria vê-lo novamente, mas não acho em lugar nenhum. Eu já pedi em diversos fóruns ocultos e em threads de terror, mas ninguém viu isso. A única coisa que eu fui capaz de encontrar enquanto procurava na internet é essa thread, mas o link para o vídeo obviamente não está funcionando. Porém, se a gente olhar a thread que o user mandou, temos algumas descobertas interessantes e, no mínimo, estranhas. Em 24 de agosto de 2005, o user dessa thread oculta postou: um retrato dessa garota pálida. Por algum motivo desconhecido, caracteres aparecem em seus olhos. Um presságio da morte. Um homem queimado com desejos anormais. Sequestro, confinamento, fatalidade. Seus olhos estavam abatidos. Um quadro assustador atrás dela. Olhos? Um presságio da menina pálida. A aura de gelo, escalando o templo para o final, tirando fotos da garota pálida no templo. O que é esse código incompreensível na tela? Uma mão terrível aparece e alcança a garota no quarto. A mão horrível. Como ela mudou de forma. Dentro da caixa de papelão, a menina estava chorando. Um presságio da morte. Ela continua sem expressão. Uma imagem futura. Uma passagem da morte. Ajude-me, ajude-me, ajude-me. Uma descrição dessas, naturalmente muitas pessoas foram atrás desse vídeo para saber Meu do que ele Deus. se tratava. Porém, ninguém recuperou o vídeo do link. Apesar disso, um user anônimo recuperou um vídeo com várias similaridades a essa descrição no Wayback Machine. Porém, ele não tem várias coisas descritas no relato, como a mulher ou a caixa de papelão. Enfim, eu vou deixar ele aí pra vocês verem. E já adianto que o vídeo Não. é dito como amaldiçoado. Então, de forma alguma, eu recomendo que vocês vejam. Tá bom, então. Sinto muito, Diesel, mas ele tá falando que é amaldiçoado. Eu acredito Eu vou nessas fechar os olhos coisas. dos ouvidos. Coloca Então, aí. eu tô nem aí, tá? Não irei ver, irei tampar meus olhinhos. Mentira. Eu não quero ver, não. Eu vou fechar o olho mesmo. Então fecha. Gente, quando eu tinha meus 11 anos de idade e eu mexi no Photoshop, era a mesma coisa. Mas eu não vou ver, porque eu acredito nas crenças populares. Tem uma música, eu acho, no YouTube que diz que se você vê ela, você morre. Que brisa. Ah, Hoje, do nada. que pesadelo, criança chorando. Só isso? É, o vídeo é bizarro, mas nada como descrito. Ele tem uma música estranha, efeitos sonoros esquisitos, alguns kanjis espalhados, Ah, tá mostrando de símbolos novo. perturbadores, Grande Porra. alguns contendo rostos. É, mas no literalmente final isso. a gente não sabe se esse é de fato o vídeo original. Apesar dele ser sim dessa época, ele não necessariamente precisa ser o que as pessoas estavam descrevendo. Então a minha teoria é de que esse é só um corte do vídeo original. Até porque, se formos ver, ele corta abruptamente e termina. Eu sinto que deveria ter mais coisa nele. O problema é que, como não temos acesso ao original, nunca vamos saber de fato se estamos corretos. Algumas teorias desse vídeo dizem que a mulher na caixa estava na Red Room. A Red Room é uma teoria que criaram sobre a Deep Web, Mas tem onde teriam backroom, pessoas tem sendo, Red entre Room? aspas, judiadas ao vivo. Eu não posso falar a palavra certa aqui. Mas eu duvido Ah. bastante, sinceramente, já que a Red Room é uma creepypasta. Ademais, esse vídeo foi perdido e provavelmente nunca mais teremos acesso ao original, sendo mais uma das milhões ou até bilhões de Lost Medias que desapareceram na internet. A imagem Make me cut. Make Me Cut. O que isso do significa? Chan. Faça-me fofo? Fofo? Não sei o que significa. Essa imagem bizarra é clássica, não só na internet japonesa, mas no Muito mundo feio. todo. Ela já foi usada para dar medo ou até mesmo como um meme. Essa imagem começou a se popularizar com aquelas correntes de WhatsApp do tipo: se você não compartilhar essa imagem para 30 avatares ou 5 grupos, o RK Play vai copiar o seu conteúdo. Hell no.
Aí você, jovem, todo assustado, vai lá e manda para os seus amiguinhos. Mas Eu nesse nunca caso eles mandei diziam nada que você ia morrer se não compartilhasse a coisas. imagem. Isso no 2chan. A imagem, teoricamente, era de uma garota que foi no 2chan, postou uma foto dela e pediu para as pessoas deixarem ela fofa. E aí fizeram essas edits grotescas pra trollar a pobre menina. Mas isso é mentira. Na realidade, a foto original desse meme é até mais assustadora. Se liga aí. Sim, apesar de ser menos grotesca, sem sangue ou olhos esbugalhados, É mais ela assustadora passa uma mesmo. vibe pior, como se fosse uma boneca possuída ou algo do Gosto de tipo. boneca, Essa imagem cara. realmente traz um grande desconforto. Apesar disso, ainda tem Eu alguns compro esse usuários negócio de que dizem boneca. que essa não é a foto original, e a original tinha os 2 olhos pretos e não tinha dentes. Mas como eles não podem provar o que afirmaram, eu vou levar como mentira. É o Até menino do porque se grito. suposição for prova, eu posso dizer que a foto original é o Cirilo Branco, que honestamente é até mais perturbador que tudo isso. Que é isso? Do nada, velho. Que é isso, mano? Do nada. Fantasma pendurado na escola. Escolas de noite são Uau. estranhas. Eu, como já disse em outros vídeos, ficava Já até de dormi na tarde escola lá. uma Por vez. mais que eu tenha estudado a minha vida toda de estranho manhã, não. meus pais trabalhavam até de noite. Então eu ficava na escola até de tarde, quando minha avó me buscava umas 7 da noite e me levava pra casa dela. E durante a minha estadia de noite, as coisas ficavam bizarras lá dentro. Confesso que a minha escola sempre foi um lugar estranho. Ela era desnecessariamente grande, tipo, muito grande mesmo. No total daria uns 4 prédios, com 2 a 3 andares em cada. O prédio novo da escola era aberto e grande, não tinha muito o que temer. Já o antigo tinha mais de 120 anos. É lá que as coisas estranhas acontecem. Corredores estreitos e de madeira, uma escuridão sem fim, um local sem reforma. Isso porque em São Paulo tem uma lei estúpida que os prédios com mais de 100 anos são considerados históricos e precisam do aval do governo pra fazer qualquer coisa. Então tudo lá era Pô, decadente, com tem que quadros ter, de pessoas antigas, luzes falhando e por aí vai. Nessa escola eu passei por algumas coisas esquisitas. Uma delas foi a famigerada loira do banheiro. Essa me ocorreu de manhã. Eu fui com Sou 2 amigos meus eu. dentro do banheiro. As luzes da escola tinham caído e estava uma chuva muito forte. Quando entramos lá, naquele banheiro escuro, eu usei parte do meu cabelo para o ritual. Eu, por ser criança na época, eu não me lembro muito, mas tenho certeza de que eu vi algo espreitando por trás das cabines. Pra quem não sabe, o banheiro era constituído por uma forma estranha. A entrada dava para um corredor, em que tínhamos 4 salas. Uma para lavar as mãos, e que tinha um espelho, uma com as cabines do banheiro, e as outras 2 eram um vestiário antigo e vazio. Na segunda sala das cabines, tínhamos 5 cabines, e uma área vazia, onde seria a 6ª cabine. Eu tenho certeza que eu vi uma moça nos espreitando por lá. E não querendo assustar todo Eu mundo, aí olhando eu fiquei vocês no quieto banheiro. e fui pra sala do espelho continuar o ritual. Foi aí que as coisas pioraram. Meus amigos simplesmente sumiram. E quando eu fui ver, o espelho deu um reflexo errado do meu rosto. No espelho eu estava Mano, olhando pior reto, que às quando, na verdade, vezes. Eu não sei se só eu que sou esquisita, mas eu tenho mania de ir no banheiro de madrugada e me olhar no espelho e ficar me encarando. E aí eu começo a ficar com medo de mim mesma. E eu fico muito tempo, tipo, sei lá, uns 3 minutos me olhando assim. E é isso. E depois eu fico com medo e saio. eu estava com a Se cabeça tivesse chegado virada antes, pra Darkzinho, vendo isso da minha visão teria periférica. visto a Flávia Nessa hora quase eu não aguentei e se mijar de que rir. bom, Às vezes talvez eu isso faço até realmente tenha careta sido pra coisa mim, da minha tipo, cabeça, já que eu era sei lá, criança. eu tenho algum Mas problema. eu tenho outras histórias bem mais bizarras que essa. Um dos lugares mais sinistros que tinha na minha escola era o palco. Ela era uma área totalmente de madeira, vazio e escuro. E debaixo do palco tinha um porão ou um armazém. Eu lembro de que eu e um amigo meu descemos lá um dia para explorar. O local, apesar de sujo e cheio de lixo, parecia normal. Até que vimos algumas máscaras bem estranhas. Talvez fossem do grupo de teatro que praticava lá. Porém, além disso, tinha uma abertura na parede que dava para um vão gigante debaixo de todo o chão do lugar. Ele era estreito e úmido. Só dava para passar por ele rastejando. Toda aquela escuridão sem fim. Devido a isso, meu amigo não quis ver. Então eu fui sozinho. Durante a exploração, eu Meu escutei algo Deus. rastejando na madeira. Meu amigo perguntou se eu havia escutado aquilo. Nessa hora eu percebi que o teto de Esse madeira tinha algumas fantasma manchas tá avermelhadas. Na hora minha mente floresceu e eu já imaginei o pior. Eu fugi de lá o mais rápido possível. E sim, apesar de não ter ocorrido nada, constantemente eu descia lá com amigos, já que era um lugar interessante. Ai, eu E sempre também, que eu eu- ia, eu sentia Sério? alguns observando bem naquele canto escuro. Além de Rastejando uma na lenda que madeira. circulava pela escola que dava pra ouvir passos debaixo do chão do salão. Exatamente o lugar que eu escutei o grungido. Até hoje eu não sei o que tem lá. Além de que essa é uma das áreas mais proibidas da escola. Constantemente temos professores ou inspetores verificando se não tem nenhum aluno entrando sorrateiramente. Talvez pelas pilhas de metal e coisas do armazém. Mas por que tanta insegurança para os alunos entrarem lá? Será que eles estão escondendo algo? Bom, eu acho que Sim. nunca vou saber. Com certeza, então. Tem que criar uma exclamação com me dá me imagem outra. Não. Não ouvi nada que você falou.
Bem, a última história que eu tenho pra contar pra vocês, pra mim é a mais Ai, que marcante. fofo. Quando eu era criança, tinha um festival de origem germânica na minha escola, chamado Lanternenfest. Durante ela, carregávamos lanternas pela escuridão da escola, junto dos professores cantando essa música em alemão. Bom, até aí, nada demais. Porém, eu estava entediado e alemão? eu saí da área do festival. Aquele dia foi o único dia que eu estive na escola em que não tinha nenhum inspetor no prédio antigo, e o gênio aqui foi explorar. Enquanto subia as escadas que davam Tem pros 1h07. corredores de madeira, eu escutava o som das crianças cantando Lanterna, diminuindo cada vez mais e mais, até um ponto em que ele foi ofuscado pelo silêncio e a escuridão do prédio antigo. Durante a minha exploração eu vi algo, e isso eu tenho certeza, eu já não era mais tão novo. Eu já sabia ao menos discernir o que era ou não imaginação, e vocês sabem que eu sou extremamente cético, e que mesmo que eu faça mistério em alguns vídeos, eu não acredito em superstições. Mas essa foi a única vez na minha vida que eu questionei isso de fato. Nesse corredor tínhamos uma escada com exatos 30 degraus. Eu, todo autista, sempre contava quando eu descia. Eu tinha certeza disso. Nesse dia, por algum motivo, tinham 31. Nessa hora eu fiquei sem entender. Desci e subi Nunca várias contei e os várias degraus. vezes. A última parte da escada contava com um a mais. Quando finalmente eu escuto uma voz rouca do corredor dizendo: as coisas não são o que parecem ser. Olhando pra frente, eu vejo uma silhueta alta no meio da escuridão. Eu imaginei que poderia ser algum monitor ou algo do tipo, mas independente do que fosse, eu não queria mais estar ali. Aquela foi a pior sensação que eu já senti. Parecia que tinha algo terrível lá. Devido a isso, eu saí correndo. Enquanto descia os degraus, eu quase caí várias vezes. E eu fui percebendo algo. A escola estava toda vazia. As crianças que eram Você tem pra alguma estar história de cantando as terror, músicas amor? não estavam mais lá. Mais assustado Nunca ainda, nada eu corro sobrenatural direto pro aconteceu portão com da você? escola quando finalmente Tem uma eu vejo alguns paralisia do sono? monitores e minha avó preocupados. Já eram 21 horas. Esse Júlio é Eles muito estavam me abençoado. procurando, Eu não tive já que eu tinha pesadelo sumido por até uns muito 3 tempo. anos A atrás. festa começava às 19. Começou Eu tenho quando a gente certeza de casou. que eu não poderia ter passado mais de Começou 30 quando- minutos naquela escada. E sim, essa é a única história de escola que eu nunca achei uma explicação pra ela. Mesmo que eu tente, eu sei muito bem do que eu vi. Depois desse ocorrido, eu comecei a ter alguns sonhos frequentes, onde eu estava perdido nos corredores da minha escola e eu escutava uma figura alta cantando a música do Lanterna calmamente, enquanto Do ia atrás de Lanterna. mim. Mas por sorte, isso não se passavam de sonhos. Ou melhor, pesadelos. Bom, eu sei que eu enrolei pra bastante se com todas pendurar as minhas nessa corda histórias de aí. escola. Eu ainda tenho outras, não só na minha escola, mas em outros lugares. Eu posso deixar isso pra outros vídeos ou ocasiões. Enfim, voltando pro tópico principal da foto do fantasma na escola, ela foi postada no Twitter por um user anônimo em 2014, de um prédio do ensino médio. Nele podemos ver um fantasma, uma pessoa que provavelmente foi de devido à repercussão da pato? foto, muitos alunos da escola disseram que essa era a sala de artes e que aquilo Ah, são meu as Deus. cortinas. E por mais que fossem, essa é uma posição bastante estranha pra elas estarem. E É. outra, porque só uma Mas sala parece tem mesmo. cortina desse jeito. Estranho, né? Apesar disso, a gente não pode confirmar nada. A única coisa que eu posso dizer é que não é incomum pessoas se churrascarem nesses locais, principalmente no Japão. Aliás, isso já aconteceu algumas vezes na minha escola, inclusive pessoas que eu cheguei a conhecer lá. Só quem é conhecido pra isso sabe como estranho é essa situação e como todo o clima fica bizarro. Como eu disse, a minha escola era bastante estranha e tinha uma vibe meio pesada em certas partes, principalmente de noite. Então esse tipo de relato ou acontecimento não é estranho pra mim, e eu posso muito bem vê-los acontecendo. Apesar disso, como eu disse anteriormente, a gente não pode comprovar que essa foto é real. Calma, Darkzinho, que medo Nossa, tudo é esse, Darkzinho, velho? para de ser Eu que sou cagão. medroso e tu que tá assim. Que desgrama é isso? Será que dá tempo de ver mais essa? Deixa eu ver. Ah, pequenininho, amor. 31. Ah, dá. Tá, não sei o que significa. Esse é um canal japonês com alguns vídeos e shorts bastante esquisitos. Os caras fazendo shorts, ganhando dinheiro e os trouxa aí. Ai, que medo. Ah, não tem Também nada de, temos a aba de comunidade, medo isso onde ele aí. posta frases sem sentido e imagens ou gifs perturbadores. Ah, e por sinal tem uma superstição dizendo que caso você olhe essas imagens, você pode atrair espíritos ruins Eu para acho tão sua casa bonitinho ou os local guarda-chuva que você está. transparente, Então, vou caso aderir. você acredite nisso, recomendo que fechem os olhos. Bom, Irmão, as imagens partem dessa eu tenho mulher aula- eu tive avermelhada aulas com escondida Guts, debaixo cara. de uma coberta. Vem, Também espírito, temos vou te esse dar uma quarto retada. tradicional, com a porta aberta bastante estranho, mas que tem algo especial nele. Vocês conseguem perceber? Dê uma olhada melhor. E agora? É um Se corpo? viram? Que Sim, que é podemos isso? ver a cabeça de um homem saindo debaixo da cama. Será que é um Ele tá espírito? dando oi. Alguém que Oi. foi morto? Bom, não sabemos. Apesar disso, olhando os comentários, tem pessoas dizendo: cuidado para não serem possuídos. Ou esse que disse: você parece preocupado se esse homem está vivo, se ele se churrascou ou está envolvido em algum incidente. É uma imagem Churrascou? triste.
No canal também temos essa imagem antiga, que parece que temos uma figura nos olhando pela janela. Além de Cadê? conter aquele texto estranho daquele vídeo do Doi-chan. Bom, pra quem quiser explorar mais esse canal, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês verem. Só tomem cuidado, a gente não sabe as intenções de quem tá por trás dele, nem se podem Eita. ser nocivas a nós. Então, novamente, Pode entre tirar a mão. pela sua própria conta e risco. Apesar de Não tudo, tá eu mais. realmente acho que tô esse com canal medo. é um troll ou um RG. Com certeza. Não acredito que seja alguém com más intenções, mas eu não posso me responsabilizar pelas ações de vocês e dos outros. De Então, boa, por de isso boa. que eu sempre falo, entrem pela sua própria conta e risco. Tá bom, tá bom. A estranha mulher no trem. Bom, essa é uma foto normal. Oxe, que certo? estranha. Mas se formos olhando mais de perto, percebemos cada vez mais algo estranho. Essa mulher não parece normal. Ela é bem esquisita. Não? A gente entra naquela clássica sensação de Uncanny Valley. De algo que tenta se parecer humano, mas no fundo sabemos que não é. Parece Deixando normal. de eu ser olhei artificial, e a primeira coisa que eu esquisito, pensei muito mais é amedrontador dentro. do que qualquer outro monstro fictício. Temos medo disso porque a coisa sabe o que somos e como pensamos. E é por isso que ela se disfarça como ser humano para pegar os atenciosos. Não há nada mais assustador do que um ser, entre várias aspas, vestido de humano, que tenta se passar como um de nós. Essa imagem se popularizou no Nichan em 2015. ela é uma bonita. Temos a imagem original dessa mulher que parece bem normal. Essa outra é uma editada. Foi colocado o rosto de outra mulher no corpo da original. Além de Tá algumas outras cabeçuda. mudanças no fundo, coloração, braço, deixando tudo artificial. E além de tudo isso, não sabemos nem quem e muito menos por que fez essa imagem esquisita. Então muitos users foram caçar a verdade por trás desse mistério. Bom, durante a busca descobriram que esse adesivo da Hello Kitty foi usado nos trens de 1997 a 2013, em uma Caraca. linha específica, e que o celular que essa moça está usando parou de ser fabricado antes de 2010, o que nos faz pensar que a Mas foto os original detetives dessa da época é em internet, torno de cara. 2008 a 2013. E já quanto ao rosto colocado artificialmente, muitas pessoas teorizaram que era o rosto de uma mulher desaparecida em Shibuya, por isso a sua expressão de morte e tristeza. Já quanto à motivação, ninguém sabe ao certo o porquê ou quem criou a imagem, talvez para causar desconforto, talvez criada por uma inteligência artificial. Bom, acho que a gente Ou alguém nunca sem vai nada saber. pra fazer da vida também, né? Exatamente. Sem nada pra fazer da vida, eu vou editar uma imagem, que é isso. A Casa Amarela. Nome de Parece um de filme. prostíbulo. Nossa. Casa não. Vermelha. A Casa Amarela parece um de filme. Essa é uma casa assombrada localizada em Haiti. Muitas pessoas chamam ela de Casa Triângulo devido ao formato do seu jardim, ou até mesmo Casa Amarela devido a uma questão bastante óbvia. E Ela alguns ser chamam amarela. ela de Casa de Ju-on, já que ela teria teoricamente servido de inspiração para o Ai, filme não. de terror. Mas isso Ô, não importa. O louco, que que da realmente nos hora. interessa é o que aconteceu ou o que tem lá dentro. Há 35 anos atrás, esse terreno foi vendido para o Sr. S, onde construiriam essa casa para sua família, que consistia nele, sua esposa e 2 filhos. Ah, Cerca de tá aí 6 normal. meses após isso, eles fizeram uma viagem de carro para Hokuriku e acabaram batendo de frente com um caminhão de carga na rota nacional 8. Nossa. Na época todos morreram, menos o Sr. S. Então depois de se recuperar dos ferimentos, o pai teve de lidar com o peso da morte da sua família. Então ele se churrasca para não ter que levar o fardo para o resto da vida. Porém, como a casa não havia sido paga, ela foi levada para leilão. Então uma imobiliária comprou a casa e revendeu para um homem que queria morar lá pelo ótimo preço e também pela proximidade da estação Shinmokuji. Logo a imobiliária se predispôs a reformar a casa para o homem. Mas durante a reforma, coisas estranhas aconteceram. Os trabalhadores relataram experiências estranhas como vasos caindo sozinhos, circuitos elétricos dando problema, resultando em apagões repentinos, obviamente, Uma e por aí vai. assombrada, né? Um dos relatos de um trabalhador diz: era tarde pra noite. Aquele dia seria o aniversário da minha filha de 8 anos. Eu estava animado pra Tá sair. patrocinado, expediente tem que vê-la. esperar Tive um chegar. trabalho duro naquele dia com as reformas. Já estávamos quase prontos. De prontidão, o meu chefe Só me disse esperar. para eu arrumar a fiação que mais uma vez havia tido problemas. Era tarde pra noite, umas 19 horas. Eu não queria atrasar muito. Todos os funcionários já tinham ido embora. Eu era o único lá. Enquanto eu mexia nos resistores, houve um barulho no quarto de cima. Apesar do medo, Eita, não tá eu no tive de jogo? subir pra ver o que Ah, era. é verdade. E Gustavo, Nossa, vem não. aqui pra lembrar. Seria bom deixar aqui, né? A Preula 2... Mentira. O Júlio ficou até triste de não estar vendo o jogo agora. Ai, Mano, quando ganha. gente, o Corinthians não faz 2 gols faz 40 anos. Pô, e é oitavas de final ainda, mano. Melhor ainda. O jogo de volta eu vou ver. A gente combinou. Não, você falou que só jogo importante. Mata-mata. Quem é Bragantino? Oitavas de final. O primeiro jogo eu até deixo e não ver. Que não tem problema. Tipo,
Primeiro jogo não é assim, é próximo é importante, quando? mas não é tudo isso. É 20/8. 20/8? 18 é domingo? Então é terça-feira que vem. É só a gente não folgar na segunda, porque domingo é aniversário da minha mãe, então tem que folgar. Mas aí segunda a gente trabalha e terça a gente folga. Pode ser. Não havia nada lá, apenas um cheiro de mofo e uma estranha rachadura na parede. Eu estranhei, já que tínhamos terminado a parede, mas não pensei muito na hora, já que poderiam apenas ter trocado o reboco. Porém, quando eu ia me virar para terminar a fiação, eu vejo na minha visão periférica uma mulher pálida com olhos arregalados, me olhando por aquele buraco, É com sua voz a... rouca dizendo: "Vamos brincar de esconde-esconde." Samara. Aterrorizado, Samara. eu fugi o mais rápido que pude. Infelizmente, essa foi a última noite em que a minha filha esteve conosco. Tem, Astolfo. Quando eu estava voltando Se você para não se casa, importa com a sua recebi mãe, eu me chamado importo da com a minha minha. esposa dizendo Oxi. que estava levando Satoko para o hospital, já que ela tinha desmaiado misteriosamente, soltando um líquido escuro pela boca. Infelizmente, ela não resistiu, e os médicos eram uma causa de morte qualquer, para disfarçar Oxi. sua incompetência em não saber identificar o que era aquilo. Do nada, Depois disso, menor. eu me demiti, e nunca mais fui o mesmo. Tenho certeza que por culpa daquela casa, minha filha faleceu. Eu não sei mais o que fazer da vida, tudo foi destruído. Até hoje, não disse a verdade para minha esposa. Eu sinto Caraca. vergonha de tudo isso. Eu apenas queria assumir. Essa maldita casa não é normal. E apesar de todos os relatos e lendas sobre a casa, o homem quis comprá-la. Apesar disso, 2 dias depois ele abandonou Burro, ela. burro, Ele não queria burro, falar burro. sobre o motivo. Ele só parecia assustado, pálido, traumatizado, com o rosto indistinguível. Depois desse homem, várias outras famílias passaram por essa casa. Aproximadamente 6. O que e que tá todas mostrando a saíam em alguns criança dias ou ali? semanas. 3 anos depois, quando a casa já Aleatória. estava abandonada, 2 jovens entraram lá pra explorar. Mas um deles enlouqueceu e começou a gritar. Engraçado Assim, os que no vizinhos Brasil chamaram não a tem, polícia. né? E quando entraram lá, Quase. os policiais também começaram a gritar e Os surtar. espíritos não Após gostam isso, de nós. Meu os Deus. policiais foi Jeff, e o outro acabou ficando debilitado pelo resto da vida. Ninguém sabe o motivo. Uma das teorias do porquê essa casa é assombrada é de que ela foi construída onde era antigamente um cemitério. Quando o cemitério foi relocado, uma senhora fez uma loja de frutas. Infelizmente ocorreu uma tragédia e a loja teve de fechar e ser demolida. Com o terreno gente, eu vago, não acredito nessas o senhor coisas não, S, gente. que eu havia dito anteriormente, bem construiu sincero, uma casa lá. Mal Esse tá, sabia não ele de acredito, seu mas eu passado também não e quero das atrair coisas que nada de viriam ruim pra acarretar. mim. Apesar Eu disso realmente não tudo, acredito nem um temos uma pouco, história nem um alternativa pouquinho. para o Sr. S. A de que a família dele não morreu em um acidente, mas sim o marido se viciou em jogos de azar Esse é o e último, começou a Yarley. gastar as despesas Depois, da se a gente casa tiver com isso, vídeos pro fazendo com canal. que o que antes era um feliz relacionamento com a sua esposa se tornasse um ódio mútuo. Uma das teorias diz que eles se churrascaram por não conseguirem pagar a hipoteca da casa, mas isso não explica a morte das crianças. Já a segunda teoria diz que a mulher enlouqueceu e surtou, começou a gritar assim como os jovens e policiais descritos anteriormente. E então ela fez aquilo com o marido e nos filhos, e depois se churrascou. E sim, eu tô economizando bastante palavras porque vocês sabem como o YouTube é. Enfim, apesar das Foda. diferentes versões da história, algo é certo. Algo terrível aconteceu com a sua família, e essa casa está diretamente envolvida nisso. Devido aos acontecimentos, a casa viralizou muito e ficou muito famosa no Japão, tanto que um programa de televisão queria ir lá pra filmar o local, mas uma médium chamada Aiko Sairo se recusou fortemente a entrar lá, dizendo que tinha uma energia terrível, o que fez o show ser cancelado. Além de ter vários relatos não só de uma Se mulher churrascou. pálida que eu descrevi antes nas paredes, mas também nos corredores ou portas da casa. É dito que principalmente o segundo andar é amaldiçoado e tem espíritos de mulheres e crianças, e uma cama com manchas de sangue vermelho que foi deixada lá. Bom, em suma eu vou dar um relatório dos acontecimentos Alguém menstruou ali, relatados na só casa. isso. Tudo 1. isso, Fenômenos porra? poltergeist. 2. Espírito de uma garota nas janelas, portas, corredores e paredes. 3. Espírito de uma mulher e uma criança no segundo andar. 4. O espírito de um homem de meia idade no jardim. é uma 5. família Risadas inteira, de uma né? garota. 6. Deixa eles aí Passos no morando, segundo andar. sendo felizes. 7. Sensação de presença de espíritos na propriedade. 8. Sons de passos e risadas dentro da parede. 9. Luzes Assim, desligando eu sozinho. falo que eu não acredito nas coisas, blá blá blá. Mas a primeira coisa dessas daí eu já tava vazando embora. Hoje, Então, assim. mano, Né? hoje o Júlio estava dormindo e eu fui tomar banho. Eu deixei a porta entreaberta pra Post poder entrar e sair, né? Porque a Post vai tomar... A Post toma banho comigo, gente. Não toma banho dentro do banheiro, mas ela fica lá me olhando. Ela fica dormindo lá. Ela fica me olhando. Aí, simplesmente, a Post estava Poxa, tarada. deitada no tapete e eu ouvi o barulho da porta fazendo... "Rê". E aí eu pensei, o Júlio veio aqui no quarto, né? Eu levantei e já vim vendo, tipo, ele tá acordado. Eu cheguei no quarto e você estava dormindo. Eu pensei, mano, o que foi aquilo? Foi vento? Tudo tava fechado, a casa toda fechada. E fiquei me borrando depois de medo. Mas é isso. Coitada É. da Post, se eu fecho a porta, a Post fica batendo na porta até eu abrir.
10. Madeiras e móveis fazendo barulho sem alteração notável da temperatura. No final, outro programa de TV chamado TV Nagoya experimentou entrar lá. Acontece que o programa foi cancelado e arquivado, e eles se recusam a mostrar ou explicar o que houve lá. Após todo esse drama, a casa enfim foi demolida, e nunca saberemos o que realmente tinha dentro da casa amarela. É isso. Você tomou banho? E-mails do Hoje Tempo sim. Inuki? O que é Tempo Inuki? Imagine um dia comum, você entra no seu WhatsApp, rede social ou até mesmo no seu e-mail para verificar as mensagens. E quando você vê, tem uma nova notificação. Quando você entra nela, tem um texto completamente bizarro e estranho. E isso aconteceu em 2012. Muitas pessoas no Japão estavam recebendo essa mensagem extremamente bizarra em comum em seus e-mails. Entre ou pelo meu redes link pra sociais. você ganhar R$20 no Kawaii. Leia até o final. Você está prestes a dar de frente com a Zé. Certeza Se alguém que é te isso. visitar de Daqui a noite, pouco. você jamais deve abrir a porta pra ela. Mesmo que Ah, ela esses continue bagulho é batendo na igual, sua tipo, porta e janela. Você não se deve ama olhar pra Deus, ela. Nossa, aquelas curte. correntes. Tenha certeza Se ama de o que não há diabo, ninguém só te olha. Se você chegar em casa, olhe sua caixa postal. Quem nunca Caso tenha caiu uma numa carta corrente com seu daquela? nome, não olhe para ela. eu sempre E quando fui você entrar na afrontosa, casa, eu nunca tenha fiz. certeza de que você cuidou bem do que está atrás de você. Essa é a parte mais perigosa. Tranque bem as portas e quando entrar no seu quarto, veja se o seu armário está igual quando você saiu. Se suas acreditava cortinas bastante estiverem antigamente. abertas, Eu prefiro feche-as porta no aberta mesmo do que porta momento. fechada. Se você sentir algo te observando Eu vou me pelo fechar com o teto espírito enquanto no você quarto? toma Não, banho, prefiro a porta pare aberta. imediatamente e saia do banheiro. E antes de dormir, olhe a sua porta, varanda e janela e tenha certeza absoluta de que todas estão trancadas. Não importa o que aconteça, você não deve temer. Coloque seu telefone debaixo do travesseiro. Dessa forma, você vai conseguir pedir ajuda rapidamente, caso seja necessário. E de forma alguma, saia de casa depois das 11 da noite. Nem mesmo nas redondezas, a coisa vai te achar na escuridão. Tome cuidado com a escuridão e a chuva. Você deve ir para o Templo Inuki para evitar essa tragédia. Logo Tempo após o Inuki. texto, temos uma coordenada no e-mail, talvez indicando a localização do templo. Porém, as coordenadas davam na torre de Tóquio, e nenhum templo nas redondezas tinha o nome de Inuki, o que nos deixa com algumas possibilidades. A primeira é de que seria um scam, mas isso pode ser descartado pelo simples motivo que em nenhum momento dinheiro é mencionado, e o templo nem ao menos existe. O segundo seria um troll, que fez um chainmail tentando criar uma lenda urbana ou botar medo nas pessoas. E o terceiro, que muitos especularam, é que esse e-mail veio de espíritos, e que o templo Inuki é um templo muito antigo que foi destruído ou soterrado, e aí construíram a torre de Tóquio em cima. No final, eu não achei nada sobre um templo chamado Inuki na região, e nem ao menos em arquivos antigos. Então esse mistério vai continuar sem solução, muito Vai provavelmente. continuar misterioso. Fantasma no comercial da Nintendo. A Nintendo vai te processar? Toma cuidado. Se liga nesse comercial do Famicom. Pode nem de falar o nome 2003. dela. Ai, tem alguém ali atrás, deve ser só um curioso. Não, é só alguém aleatório. É só uma cabeça. Ai, tinha uma Vocês pessoa ali. perceberam algo? olhando. Bom, eu vou passar de novo aí pra vocês. Só porque é branquela a pessoa? Esse Pô, os comercial se asiáticos tornou são um bem grande branquelos, não mistério no são? Japão. Até Não porque, grande maioria, mas a minoria. Não, mas o que é que essa aí aquela tá mulher pálida branca, estranha no branca, fundo? né? Digo, a Nintendo até tem uns comerciais Ah, bizarros. alguém se Parece- maquiou demais. É, Isso parece não é aquelas normal. geishas Eles que normalmente passam não pó faziam branco na comerciais cara. com esse tema, então provavelmente não foi planejado. Uma outra teoria que surgiu foi de que aquela mulher era do estúdio e apareceu no fundo sem querer. E ficou pálida devido à baixa resolução e paleta de cor da época. Mas mesmo assim, por que apenas ela é pálida e aparece estranhamente no Porque fundo? ela tá até fora chega a e eles teleportar tão em dentro, certo ou seja, momento. ela tá Além pegando de um mais homem que anda luz. tranquilamente no fundo do comercial. O que será isso? Será que fizeram o comercial já correndo não e tô deixaram esses enxergando detalhes passarem? O homem do comercial se chama Shigeru Yoshima, do grupo Tóquio. E se repararmos bem na mulher, entre o segundo 2 e 3, o rosto dela fica completamente branco. Isso porque, se repararmos bem, ela está levemente levantando o cabelo, mostrando sua pele pálida e sem vida. Não, isso aí pra mim não temos tem um nada demais, não. contraponto. Pro final do comercial, a câmera dá um problema e o rosto de Shigeru fica branco, parecido com o da mulher. Então a equipe que gravou o comercial fez uma teoria. Como se trata de um ônibus de filmagem, é razoável supor que houvesse equipes ao redor. Além disso, no comercial, a mulher dá um passo à frente e depois recua, provavelmente para evitar que sua imagem seja refletida. E mesmo que ela tenha sido, devido à filmagem ser dentro do ônibus, não seria necessário refazer a cena. Em conclusão, considerando o movimento de levantar o cabelo e evitar reflexos, é provável que seja apenas uma pessoa normal.
Apesar das teorias, a gente não tem uma resposta oficial, nem nada que confirme que a mulher e o homem sejam da equipe ou pedestres comuns, e muito menos que eles sejam Provavelmente fantasmas ou entidades, mas que esse comercial foi bizarro pra época, com certeza foi. A mãe na cozinha. Ah, minha mãe vivia na cozinha também. Mulheres, né? Mulheres, né? Imagine você. em um Estranho dia vai ser a comum, mãe fora você da acorda cozinha. de manhã, vai pra escola, depois de um dia cansativo, você volta para sua casa. Tudo parece normal. Você vê sua mãe na cozinha preparando o almoço. Apesar de que há algo meio estranho nisso. De início você não percebe, mas depois de pensar, você vê que sua mãe não era pra estar lá. Ela foi trabalhar e ela pediu pra que você cuidasse da casa. Aquele ser não é a sua mãe. Ela está agindo de forma estranha e por Você algum motivo bate na ela cabeça não se vira dela. por nada e nem Quando te ela responde. acorda, você Antes de descobre que contar o ela relato pra não foi vocês, trabalhar, que tava isso com me dor de lembrou de uma cabeça. história interessante. Imagine que você está no seu quarto agora e sua mãe te chama na cozinha. Indo em direção a ela, algo te puxa pra dentro do armário. Lá está sua mãe e ela diz: aquele ser na cozinha não é a sua mãe. Confie em mim. Fique Mas comigo, eu não tinha meu ido filho. trabalhar? Não vá pra lá. O que vocês fariam? Ficariam com a mãe do armário ou iriam até a cozinha? Bom, esse dilema da mãe é muito interessante e pode facilmente se enquadrar no caso dos Skinwalkers, ou melhor ainda, dos de Doppelganger, que são praticamente Gente, eu um clone vivo, nosso do olha, mal. Porém, sempre que a Post fica me olhando fixadamente, eu falo com ela, eu falo, eu sei que você não é um cachorro de verdade, pode falar comigo, fala, eu não vou contar pra ninguém. E ela fica me olhando com uma cara, Como mas se a Post fosse... eu tenho quase certeza Ah, que a Post... droga, descobriu meu plano. Não, mas é porque eu falei pra ela já que mesmo que ela seja um Skinwalker, eu não vou jogar ela fora, porque eu ainda vou amar ela. Ainda vou amar. Vai nada, você vai matar ela. Não vou. Vai sim. Vai que eu conheço você. Enfim, a Post é esquisita, ela é muito inteligente pra ser um cachorro, de verdade. de outra dimensão. E é exatamente isso que o user do Nico Nico relatou. Quando eu voltava Nico. em uma tarde ensolarada da minha escola no ensino médio, fui apreciando o caminho e a natureza local. Rapidamente cheguei em minha casa, que não fica em uma distância muito longa. E como eu não participo de clubes, eu normalmente chegava cedo em casa, por volta das 6:30 da tarde. Alguns dias era normal minha mãe estar na cozinha fazendo comida, mas 3 dias da semana ela saía para trabalhar em um emprego de meio período e acabava por voltar apenas depois das 7 da noite. Então eu não esperava vê-la. Quando eu cheguei em casa, eu já disse: "Oi mãe, estou em casa." Ainda estranhado, já que de manhã ela disse que iria trabalhar. Será que ela voltou mais cedo? Enfim, após isso eu fui pra sala e deitei no sofá para assistir TV. Quando minha mãe replicou: "Bem-vindo de volta a casa, filho", sem se virar. Nessa Salve, casa Pedro. mora eu, minha mãe, meu pai e minha irmãzinha. Meu pai estava trabalhando e a minha irmã estava no clube de tênis, por isso eles ainda estavam fora. E como eu estava faminto, eu comi alguns petiscos e preparei um chá. Logo minha mãe disse novamente, sem se virar: "A comida logo estará pronta. Você vai comer?" E eu respondi: "Não, mãe, eu acabei de comer uns petiscos, eu não tô com fome." Depois disso eu percebi que tinha algo muito estranho. Eu normalmente Pedro. como salgadinhos da minha irmã, então minha mãe sempre os guarda. Porque dessa vez ela tinha deixado eles em cima da mesa. Estranho. A vibe da casa não tava normal, então eu dei uma olhada na minha mãe. A mesma roupa de sempre, a mesma vestimenta. Mas eu ainda não vi o rosto dela. Do nada ela diz: "Vamos sentar juntos quando sua irmã chegar." Sinceramente, não entendi o que ela quis dizer com isso. Apenas confirmei com algum receio. Eu parei pra pensar mais. Ela não se mexia. Será que aquela mulher estática era mesmo a minha mãe? Tinha algo muito estranho ali. Com medo eu pensei em ver o rosto dela. Mas o que eu faria se não fosse? Então eu só botei meus sapatos e saí da casa e tranquei o portão. E quando fui ver, as luzes da cozinha e da sala estavam desligadas. Eu dei uma volta pelo meu bairro. 30 minutos depois eu volto pra casa e vejo a minha mãe com as compras entrando pelo portão dizendo: "Oi filho, você também chegou agora? Eu vou fazer a janta. Você aceita alguns vegetais?" Bom, quando entramos na casa, tudo estava normal e escuro, da forma que deixamos de manhã. Obviamente essa situação nunca saiu da minha cabeça. Então, Caraca. alguns anos depois, quando eu fui trabalhar em Tóquio, minha mãe veio me visitar e fomos a um bar beber. Logo eu contei a ela tudo o que ocorreu. Ela ficou em completo silêncio e disse que o nosso pai estava traindo ela e ela iria se divorciar dele, por isso que estava trabalhando tanto naquele emprego de meio Meu período. Deus. E que na verdade aquela mulher era o espírito paralelo dela. Mas sinceramente, eu não acredito nisso. Olha Eu acho na que aquela Matrix. mulher era minha verdadeira mãe e a falsa está comigo agora. Seu comportamento desde aquele dia mudou. Eu era inocente demais pra perceber. Agora ela está me encarando com Ai, sorriso aquela paranormal. mulher. Eu não sei mais o que está acontecendo. Sai daqui, sorria. É, Meu aqui Deus. a gente tem o típico relato Mano, ele de estragou a um história. skinwalker ou algo do tipo. Provavelmente Tava um indo doppelganger. bem, mano. E por mais que eu Até- não acredite nesse tipo de coisa, como eu já disse, eu fico me perguntando o que eu faria se minha mãe fosse substituída. E essa pergunta vale pra vocês também. O que vocês fariam se Gente, eu certo acho, que dia minha sua mãe- aceitaria. eu acho que minha mãe também foi substituída. É que você fala que a sua mãe era muito brava. e Ela hoje em dia era é um muito amor. brava, cara. Mas então a gente prefere a versão substituída, né? Que é mais amorosa. Mas é que assim, gente, a minha mãe, velho, o que aconteceu? Por que eu falo, eu brinco que ela foi substituída? Porque minha mãe antigamente era muito brava.
A minha mãe, ela era, assim, ela era fofa igual hoje em dia. Ela sempre foi desse jeito. Só que ela era brava. Ela era muito mais estressada, muito mais brava. Mas é Hoje porque em dia- vocês deixavam ela louca. Tá, então, talvez, porque ela teve 2 filhos que deu muito problema na escola pra ela. Então, acho que esse foi um dos grandes motivos disso, né? Eu e minha irmã mais velha, eu e minha Nossa Senhora. Não, eu e minha irmã mais nova, na verdade. Eu e minha irmã mais nova... Sua irmã do meio. Como é que eu falo? Que ela é mais velha que eu, mas ela é mais nova. Você e sua irmã do meio. Eu e minha outra irmã, não tem importância ser mais velha ou mais nova, a gente dava muito trabalho. Tipo, muito trabalho. Gente, quando eu falo muito trabalho, não é tipo trabalhinho, não. Era trabalho. É. A minha mãe era chamada na escola quase toda semana. Pra cada um. Tanto pra minha irmã quanto pra mim, tá Nunca ligado? chamaram minha mãe na escola, eu não sei como é que era. Eles, tipo, te humilhavam? Como assim? Eles ficavam falando mal de você? Não, basicamente eles chegavam lá, tipo, exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu já um real. Chegaram na sala e falavam, você tem que comparecer lá na pedagogia. Aí eu chegava na pedagogia e minha mãe tava lá. Uhum. E aí eles pegavam, daí sentava eu e minha mãe, e eles começavam a contar alguns casos específicos. Tipo, às vezes, algum caso específico que aconteceu muito... Tipo, ai, você foi grosso sei com a lá, eu professora. chutei alguém, eu bati em alguém. Uhum. Ou às vezes, tipo, eles tinham aqueles caderninhos, que eles anotavam as coisas. Era basicamente assim, gente, como funcionava. Eles tinham um caderninho e cada coisa que você fazia errado, eles iam anotando. Eu tinha anotação. Quando chegava em 3 ou 4, eles chamavam sua mãe. As minhas era só de chegar atrasada na escola. Então, quando a minha mãe foi chamada lá, eles começaram a contar, né? Tipo, eu lembro que esse dia específico foi porque eu peguei um penal de um colega e joguei em outro colega. Que Foi desgraçado. basicamente isso que eu fiz. Enfim, não vou explicar o contexto, o que aconteceu, porque senão eu vou enrolar muito. Aí, basicamente, ela chegou lá e aí foi explicando. E aí, tipo... olha, ele fez isso. Aí falou também que, tipo, eu era uma pessoa muito... Estojo pra vocês esquisitos. Ai, aqui em Curitiba a gente fala penal, mano. É penal. Enfim, aí basicamente, tipo... contou também que eu era muito desatento, que eu respondia aos professores, que às vezes eu chegava atrasado, que eu ficava saindo da sala, que eu não fazia as lição, enfim. Se eu ficar falando tudo que eu já fiz aqui vai dar errado. Mas é isso, tá ligado? E aí Basicamente. a sua mãe falava o quê? Vou bater nele? Ela falava o quê? Ela só ouvia? Não, ela só escutava. A minha mãe falava que ela queria entrar debaixo da terra. Pra não ficar ouvindo aquilo. Tadinha. Mas daí... Aí ela falava, não, tá bom, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí chegava em casa, aí às vezes ela brigava comigo, A minha às vezes mãe ela me batia, era às vezes a ela mãe conversava. que ia na escola reclamar dos outros. Tipo, se eu chegasse em casa e falasse, ai, tal professor foi grosso comigo, a minha mãe ia lá reclamar. Ou, ai, eu estou tendo muita dificuldade em tal matéria, minha mãe ia lá falar que talvez eu precisasse de ajuda porque eu tava indo mal. Coitado, Não, e pedia pro diretor ficar de olho em mim se eu não tava conversando com ninguém. Aí se ela passava, porque a gente morava muito perto da escola. Um dia ela passou, viu alguém parecido comigo usando uma blusa que eu não tinha, porque não era eu. Ficou muito puta porque achou que era eu usando a blusa de algum menino. Meu Deus do céu, é complicado. Mudasse de comportamento e agisse de forma completamente artificial e estranha. Deve ser uma situação muito bizarra. Comercial misterioso, lá vem. Um user do Nico Nico um dia estava acordado com seu irmãozinho até tarde de madrugada. Quando ele não estava prestando atenção, um comercial, desenho ou algo do tipo muito estranho passou na TV, mas ele não se lembrava muito bem dele. Segundo mesmo, era um desenho de yokais bem antigo. O desenho se passava em uma antiga e escura casa medieval japonesa. Havia um homem com um kimono azul do lado direito da tela escrevendo algo, enquanto uma Onibaba estava do lado esquerdo. Aliás, pra quem não sabe o que é Onibaba, é essa mulher demônio que aparece no filme de 1964, que se passa na era Sengoku do Japão. Enfim, voltando para a descrição geral do desenho, o homem de kimono viu Onibaba na porta e o desenho acaba com ele gritando assustado e seus braços abertos. Nesse relato, o anão disse que o comercial ocorreu por volta de 2004, na região de Kanto. O comercial durava uns 10 segundos e se passava por volta das 10 a 11 da noite, mas segundo o mesmo, ele não prestou muita atenção nos detalhes, já que estava morrendo de sono e seus olhos já estavam começando a fechar sozinhos. Sua mente estava vazia, mas foi acordado por esse estranho acontecimento.
Ele tentou procurar esse comercial por todo lugar, mas não achava nada e ninguém sabia sobre ele. E quanto ao seu irmão, o mesmo veio a falecer, fazendo assim o user ser a única pessoa que ele Caraca. conhecia que carregava essa memória do acontecimento. E é muito interessante esse assunto, eu aposto que muitos de vocês já viram um comercial, desenho ou algo do tipo quando criança e acabaram esquecendo dele. Não, E nunca mais não chegaram a lembro. encontrar. Então Eu esse já esqueci, acontecimento já. está preso dentro da sua memória. E Pode ele ser só que vai sim. durar até a sua inevitável morte. Ele estava com medo e desesperado para achar a verdade sobre o comercial, com medo de morrer e tudo isso cair no esquecimento. O vídeo deixou tão assustado na época que ele ficou sem dormir por dias e não Nossa. falou pra ninguém sobre isso por bastante tempo. O curta ficou tão impregnado na mente do user que ele fez esse post quase 20 anos depois de ter visto o comercial. Mas agora você deve estar se perguntando, por que ele demorou tanto tempo pra ir atrás e perguntar sobre em fóruns? Bom, segundo mesmo, o maior medo dele era que isso virasse uma lenda urbana, assim como outros comerciais e lost medias viraram, e tudo caía em esquecimento. E como isso era importante pra ele, ele queria evitar isso ao máximo. Mas sem saída, 20 anos depois, ele foi ao Yahoo e ao Nico Nico e fez esse post que eu contei pra vocês. E de fato, o seu maior medo se tornou realidade. Tudo isso começou a virar uma grande lenda urbana. Então o próprio dono da thread, para tentar parar isso, sugeriu algumas coisas. A primeira seria um comercial de madrugada. No Japão é muito comum de madrugada, quando está quase ninguém vendo TV, passarem comerciais bizarros e sem sentido feitos por pessoas comuns ou empresas pequenas, sem muito intuito de divulgar a marca. Muitos comerciais experimentais foram ao ar de madrugada durante o início dos anos 90 e 2000 no Japão. Oxi. Oxi. Parece aquele jogo do gato, sabe? Que é meio tecnológico. Outra possibilidade levantada era de que esse vídeo era um eye catch. Vídeos Eu não curtos tenho não, eu depois não de tenho não. programas que foram feitos para serem estranhos e chamar a atenção de quem o estava assistindo. Então, durante esse tempo, outras pessoas apareceram relatando que também tinham visto um comercial parecido há muito tempo e estavam atrás dele. E o que mais me intriga é, por que necessariamente esse comercial? Por que tem tanta gente indo atrás dele depois de décadas? É como se tivesse algo sobrenatural nele, que fazia as pessoas ficarem obcecadas pelo curta ou algo do tipo. Esses relatos diziam coisas parecidas, só mudavam algumas coisas na descrição, como o homem do kimono azul na verdade usava um kimono vermelho, ou de que não era o Onibaba que aparecia na porta, mas sim um yokai. Depois de muito debate, um Deus. user aleatório chegou e perguntou se eles não estavam procurando por um comercial dos anos 2000 de um navegador chamado Ghoul, e de fato era esse. Então, em 2020, um usuário chegou e postou uma pasta cheia de comerciais dessa época, e ocorreu que um deles era o comercial que estavam procurando. Achou. Ah, não. É Deep Web, né? 無限の不思議への扉グー Ah, Google. Meu Deus, cara. Tá, apesar do mistério estar resolvido e a gente ter acesso ao comercial, o que mais me deixa confuso e estranhado é por que tantas pessoas ficaram com medo e obcecadas com esse comercial pequeno e bobinho. Não tem literalmente nada demais nele. Porque as pessoas ficaram várias e várias décadas pensando nisso. Será que algo exterior foi usado? De fato, o comercial não parece a coisa mais normal do mundo, mas longe de ser algo sinistro. Enfim, fica aí o meu questionamento. As pessoas estão com muito tempo livre, né? Então, né, cara? Lava uma louça. Hotel número 408. Lá vem. Quem nunca foi pra um hotel estranho? Eu lembro de Nunca ir fui. pra algumas Nunca fui cidades pra do um Brasil. hotel. E meus pais, visando a privacidade deles, pegavam um quarto pra eles e um pra mim, ao invés de um quarto de família. Caraca. Então eu já passei vários dias no hotel sozinho ou com a minha irmãzinha. No final de 2021 não foi diferente. Fomos Pessoas ao sul de pobres carro, nunca em foram. um hotel no meio da floresta, relativamente vazio. A região era fria, então o hotel era todo de madeira com chão de carpete. Eu morro de infelizmente, vontade não de ficar tenho as naqueles fotos dos chalé, corredores de mas lá. tenho medo Mas o que também eu posso de dizer ficar no é meio que do eram mato. bizarros, longos, com luzes piscando. Me lembrou bastante as backrooms ou liminal spaces. Esse quarto que eu fiquei coincidentemente era 400 e pouco. Não me lembro exatamente. E teve uma noite em particular que me assustou. Naquele dia eu tava com preguiça e meus pais foram junto da minha irmã jantar na cidade, que era uns 20 minutos do hotel no mato. Enquanto isso eu fiquei vendo vídeo de FNAF Security Breach, que tinha acabado de lançar. Eu tava Carai! com muito frio, então eu me enrolei na coberta e passei o dia todo no celular. Lá pras 8h30, as coisas ficaram um pouco estranhas. Do nada eu senti um arrepio, e eu, paranoico do jeito que sou, fui olhar os lugares que um bicho poderia se esconder. Olhei debaixo da cama, Meu atrás Deus. dos móveis, dentro do armário, Sai fora, que verifiquei eu se a não tô minha com porta medo no tava olho, não. trancada. Até aí,
tudo ok. Mas mesmo assim, eu tava suando frio. Então só me restava um lugar, o banheiro. Quando eu fui abrir a porta dele, ela estava trancada ou emperrada. Na hora eu fiquei confuso. Quer dizer, eu sempre deixo a porta do banheiro aberta depois que eu saio pra não acumular vapor. Imaginei que a minha irmã tinha usado e fechado antes de sair, mas como ela tava trancada se só trancava por dentro? Além disso, a luz estava ligada e logo eu ouvi o barulho de descarga. Não preciso nem dizer que nessa hora eu suei frio e me caguei todo. Eu saí do meu quarto na hora, chamei a atendente do hotel pra verificar o banheiro. Quando fomos lá, a luz estava desligada e apesar da porta realmente estar trancada por dentro, não tinha nada de anormal lá. E isso sem contar com os passos suaves que eu escutava no carpete durante a noite. Aquele hotel foi um dos mais bizarros, Meu Deus. mas um dos mais interessantes que eu já fiquei. Eu tenho medo E, bom, de ficar pra em quem já hotel ficou em e hotéis ter sabe que algum deles pode ser estranhos. Tanto algum pelos lugar, seus tipo, vizinhos que as de pessoas quarto, passam já pra que eu já vi traficar muita história órgão. de assassinatos em hotéis ou loucos em quartos vizinhos, até mesmo alguns mal assombrados, mas a gente nunca sabe o que pode nos aguardar nesses locais. E com esse hotel em Kamogawa, não foi diferente. Diversas pessoas relatam que especificamente o quarto 408 do local é amaldiçoado. E notas à parte, 4 lá é o número da morte, / azar, Eita, e 8 é o dobro Deus. de 4. Isso foi algo que eu não vi ninguém falando. É, tipo, mas você eu nunca cheguei a viu aquelas reparar. Talvez não tenha nada a ver publicação com que, o ai, caso, mas eu achei acho um buraco inválido embaixo da ressaltar. minha Enfim, cama. nesse quarto temos alguns relatos. Ou uma porta Desde uma secreta pessoa que dentro foi do com sua esposa guarda-roupa, pra lá e ficou e é muito pra um doente, túnel. estragando a viagem do casal. Claro que isso pode ser só uma triste coincidência, mas muitas outras pessoas dizem que ouvem risadas femininas lá e já viram uma mulher pálida com longos cabelos escuros espreitando por debaixo da cama. Além de dizerem também Mas que você esse que quarto nunca não viu, pode Pedro. mais ser acessado, com os donos do hotel afirmando suspeitosamente que ele está em manutenção. Estranho, não? Apesar disso, muitas pessoas que estiveram lá disseram que não aconteceu nada demais. Então, da onde veio esse mito? 2013, um user no Nichan fez uma thread, lugares que você não deveria ir, e o user replicou: o quarto 408 do hotel em Kamogawa. Eu consegui ouvir alguém abrindo a minha porta durante a noite, e eu tenho certeza que foi a minha, e não a de outra pessoa. Eu escutei claramente. Eu fiquei tão assustado que eu passei a noite toda vendo TV. Sejamos sinceros, essa thread é boba e os relatos podem muito bem ser mentira. A gente não tem prova concreta de nada, e por mais que possam sim acontecer fenômenos estranhos em hotéis, a gente não tem nada material para comprovar a tese de que o quarto 408 é de fato mal assombrado. Apesar disso, eu não sou uma pessoa de arriscar, então eu provavelmente não ficaria lá. Também não. Não acredito, mas também não vou atrás, né? Pelo amor de Deus. É que eu acho. A foto da mulher pálida. Sempre uma mulher pálida, né, Não, mano? eles têm um negócio com pessoa que passa a Sempre base uma mulher errada. pálida. Se eu mostrar a foto, eu quero dizer que muitas pessoas dizem que tiveram trauma dela. Mas sinceramente, opinião pessoal aqui, eu acho que ela não tem nada demais e é bem tranquila em relação às outras que já foram mostradas nesse vídeo. Ela é de fato levemente assustadora, mas é bem tranquila. Apesar disso, eu passei pra avisar só porque tem muita gente que relatou trauma. Enfim, segue a foto. Pelo que vocês Ah, puderam essa ver, foto- não tem essa nada foto é demais. famosa, eu É só acho. uma menina japonesa bem magra, agachada e com um sorriso bem Eu vi essa foto já. Corada, e por ó. algum motivo parece estar despida. Enfim, depois disso muitas pessoas foram atrás pra saber quem era essa mulher e chegaram nessa mina chamada Kondo Yui, uma idol, que além de terem muitas semelhanças físicas, no mesmo dia que postaram essa imagem, ela apagou todas as fotos de suas redes sociais, Oxi. o que é no mínimo suspeito. Outra pergunta, de onde veio ela e por que ela foi feita? Bom, É alguns diferente de users disseram maquiagem que essa sem, imagem né? foi jogada aleatoriamente no Doishan como uma resposta para uma pergunta aleatória, apesar de que não podemos confirmar isso. Já quanto à segunda pergunta, no porquê essa mulher, quem quer que seja, tirou essa foto despida e agachada encarando a câmera com um sorriso sádico, bom, eu não tenho a menor ideia. Então Vixe, se vocês tanto de conseguirem foto pensar esquisita em que eu algo, tenho no meu comenta celular. aí. E como eu disse antes, a imagem não é tão perturbadora nem nada. Apesar de que deu um puta desconforto na hora que eu tava escrevendo o roteiro no escuro e lá estava ela no meu segundo monitor, me encarando com esse sorriso bem carismático. Ademais, eu não achei nada tão grandioso sobre essa foto, só o fato de que ela realmente é desconfortável, mas longe de causar trauma nas pessoas que a veem. É, de boa. O que deu medo mesmo, o que eu senti medo quando eu vi, foi a foto da Momo. Momo. Eu tenho medo da Momo. A Momo realmente deu um desconforto, rapaziada, quando estourou assim, tá ligado? Realmente, Eu tinha medo da bizarro. Momo. A senhora na estrada. Esse é um vídeo de 2016. Um motorista estava gravando sua corrida em uma estrada na prefeitura de Ibaraki, até que de repente o carro da sua frente freia um pouco e muda de pista. E assim que o faz, podemos ver provavelmente uma idosa de branco andando no meio da rua. E a gente pressupõe que é uma idosa, já que ela anda encolhida e devagar. E Breu também, né? Oxi. Tá bêbado esse cara.
Por quê? Tá trocando de um lado pro outro, um lado pro outro. É porque eles tiraram o passado da véia? Eu não vi a véia. Olha ali. Ó, ela tá aqui. Ó, o cara passou pra não atropelar ela. Freou ainda. Olha ela aqui, ó. Aí eles foram pra esquerda de novo. Ah, tá. Eu não tinha visto. Meu Deus. Eu tava esperando a véia aparecer. Se olharmos o lugar no Google Maps, percebemos que o local tem algumas residências, o que explica o fato de ter pessoas lá que possivelmente atravessariam a estrada para essa plantação. O problema é, porque uma senhorinha estaria andando reto na estrada às 8 da noite? Além de Ué? que, cadê a cabeça dela? Sem contar que kimonos pelo amor de brancos e Deus. sujos são altamente associados a fantasmas no Japão, os mesmos que essa suposta senhora estava utilizando. O bizarro é que ela não parecia ligar com os carros vindo, quase atropelando a mesma, além dela parecer sem rumo, já que do jeito que ela estava andando, ela não parecia ter um destino certo. E também, por que caminhar no meio da rodovia se tem mato plano em volta? Sinceramente, isso é no mínimo Ela quer esquisito. atravessar? Além de que, como eu mencionei antes, kimonos brancos são incomuns principalmente nessa área e essa hora da noite. Provavelmente essas pessoas trabalham na fazenda. Um kimono branco, além de sujar e encardir, não é nada prático para o trabalho, já que ele é excessivamente quente e limita sua movimentação. Enfim, até hoje ninguém tem resposta de quem é ou o que é esse ser. Deixem suas opiniões aí nos comentários. Eu acho que é uma Também mulher digam aí aleatória se vocês já tiveram andando na histórias rua. na estrada onde vocês Gente, se viram você algo andar estranho na ou estrada aconteceu algo de sobrenatural. madrugada- Até porque estradas de noite podem ser bastante desconfortáveis em alguns momentos. Sei lá. Voltando da praia, você vê cada gente esquisita. Cada pessoa da vida. Com mini shorts. Hugo e Subana. Cada cracudo. Que a véia não ia me assustar, não. Ogikassou era um complexo de ryokans construídos em julho de 1964, que são basicamente dormitórios tradicionais. E à primeira vista parece tudo normal, certo? Vendo de fora você pode pensar que não há nada demais lá, e é só mais um dos milhares de lugares abandonados no Japão. Porém, o que por fora parece normal, se você conhecesse o que tem por dentro, provavelmente não iria querer entrar lá. Como você já sabe, Realmente tá o tudo Japão é um acabado? país extremamente espiritual, e muitas pessoas, inclusive ateias e agnósticas, creem em muitas superstições lá, até mais do que no Brasil. E de fato, tudo lá tem uma vibe no mínimo estranha. E essa série de apartamentos na prefeitura de Mie, na cidade de Komono, no interior do Japão, não seriam diferentes. Eles, além de abandonados, estão rodeados de mato, e provavelmente não contei uma alma viva lá há um bom tempo. Porém, como Só as lugares almas abandonados mortas. são uma ocorrência comum no mundo inteiro, várias pessoas ignoraram sua existência desde que foi abandonado em 1980. Mas tudo mudou após um dia, quando alguns japoneses que exploravam o local se depararam com um corpo lá dentro, e as histórias de fantasmas começaram a rolar. corpo? Uma das teorias era de que qualquer pessoa que visse esse complexo de apartamentos sofreria coisas terríveis na sua vida, e os maus espíritos percorreriam pela pessoa que o visualizou, fazendo-a sofrer um acidente brutal. Então eu realmente espero que você não acredite nesse tipo de coisa, porque caso acredite, tenho péssimas notícias pra você. A outra teoria é mais tranquila, e diz que Caraca. você só sofrerá o acidente caso entre no local, o que acabaria perturbando o que quer que esteja lá. O homem, uma vez, devido às lendas sobre esse local, decidiu entrar lá e tirar fotos para mostrar que não havia nada demais e era tudo lenda urbana. Porém, quando o fez, na volta para sua casa, ele sofreu um acidente de carro gravíssimo. E esse não é o único caso. Outro que aconteceu foi de um homem Mas que pra simplesmente quê? E só por aí? visitar lá, quando estava Pra voltando, quê? acabou também sofrendo um acidente de moto. Sem contar com vários outros relatos que temos de pessoas que disseram que viram a foto e aconteceram coisas ruins em suas vidas. Uma das Ele lendas mostrando que a as foto pra pessoas nós. relatam é de uma figura preta e alta, sem rosto, que pode ser vista nos corredores, na entrada do local e no telhado, ou espíritos de pessoas que se churrascaram lá dentro, andando pelos quartos. Churrascaram. Além de sons estranhos de rungindo e choro durante a noite. E o mais comum de se ver ao redor do local são carros ou motos capotadas e quebradas. Meu Deus. お邪魔してます。この部屋で亡くなられた方はいらっしゃいますか？ Tá me lembrando os vídeos do Renato Garcia antigamente. くそ。めちゃめちゃ早かったね。 Como eu disse anteriormente, tinham achado um corpo lá, e a notícia relata: naturalidade, endereço e nome desconhecidos. Homem, com mais de 50 anos de idade, altura cerca de 1,65 m, calvo na testa. A pessoa mencionada acima foi encontrada Calvão. morta em 19 de setembro do 10º ano da Era Heisei, 1998, Desculpa, moço, no não quarto queria dos te zoar. fundos no lado sul do segundo andar do antigo Ugizunaba Dorms. Estima-se que tenham se passado de 2 a 3 meses desde a morte, e só se pôde encontrar 23 ienes em Caraca. seus bolsos.
Nossa, então eu achei pouquíssimo. esse fórum de um cara que disse que explorou o local e começou a ficar relativamente obcecado pela ruína. E disse que no começo ele achava repugnante e nojenta, mas quanto mais tempo ele passava lá, mais maravilhado e encantado ele ficava com os dormitórios. E então eu criei a teoria de que, talvez pela energia passada do local, a mente dele foi influenciada negativamente a começar a gostar de um lugar tão sujo e estranho. Em 2018, houve um incêndio inexplicável no local, que levou 20 caminhões de bombeiros para lá e 10 horas para controlarem o fogo. E tudo isso deixa o complexo mais estranho ainda. É. Meu Tipo, Deus. o que será que causou o fogo? Vândalos? Espíritos? Eu acho que a gente nunca As Se vai pessoas fosse no tentando matar os Brasil- mas espíritos. tudo não se Ah, passa isso daí de uma estaria lenda cheio que de cerca um dos cracudo. locais mais misteriosos do Japão. A estrutura continua lá e é estritamente proibido entrar no local, já que, caso alguém o faça, provavelmente vai levar uma multa do governo por ser uma propriedade privada. Ou no mínimo você vai correr algum perigo lá, seja por fatores sobrenaturais, seja pelo lugar ser uma ruína e um teto cair em cima de você. Então, caso você more ou vá visitar o Japão, eu de forma alguma me responsabilizo ou recomendo que você vá lá. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham já gostado. acabou? E caso tenham curtido esse estilo de compilado de histórias, comenta aí que talvez eu traga mais. Enfim, obrigado por assistirem. Mais uma vez, um agradecimento especial aí a todos os membros que estão colaborando comigo. Vocês não sabem como vocês me ajudam. E até mais. O vídeo foi dividido em 4 partes pela gente? Foi. Foi, né? Mas... É isso, né? pelo menos vimos. Cara, eu não acredito nessas coisas, tá ligado? Mas Assim. sei lá, tava julgando o vídeo antes de ver, né? Pensando, nossa, eu achei que ia ser mais estranho, um negócio assustador. esquisito. Mas não, mano, de boa. Ah, tem gente que gosta de curiosidades, né? coisas, né? Tipo assim, Ah, eu... curtas de terror. Não, eu gosto de ver relatos de coisas, tipo, ai, tava o dia, tava em tal lugar, tal. Enfim. Mas, assim, né? Não gosto de ficar vendo, porque é umas imagens esquisitas que aparecem. Se eu fosse só ouvir como podcast, acho que era melhor. Se fosse uma tela aqui, uma tela preta só. Não sei, acho que é muito questão de gosto isso aí. Mas é isso. Muito obrigado ao Diesel, né? E foi mal, Diesel. Porque, assim, pra quem não sabe, o Diesel tava esperando... São 4 lives, né? Pra gente ver, então... Você é guerreiro, Diesel. Mas o povo do YouTube vai ver rapidinho aqui, ó. 1 hora e pouquinho já viu tudo. É nóis. Falou! Falou!